A paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui no canal da Assembleia de Deus, na cidade de Santa Cecília, Paraíba, canal AD, Santa Cecília PB. Estamos com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente, glória a Deus, da escola. E estudaremos nessa semana a lição de número 10 desse primeiro trimestre, no qual estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Glória a Deus. Então, a lição dessa semana, a lição número 10, tem como título, o Senhor cura, o Senhor Jesus cura hoje. Glória a Deus. O textuário da lição está em Salmos 103, aliás, e o verso 3. Glória a Deus. Então, diz assim: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Salmos 103, verso 3. A verdade prática diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe dessa lição está em Isaías capítulo 53 e também em Mateus capítulo 8. Glória a Deus, vamos fazer essa leitura. Pode nos acompanhar aí de onde está. Você que está nos assistindo, glória a Jesus. Diz assim, versículo 4, 5 e 6 de Isaías 53. Diz: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as suas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mateus 8, versículos 16 e 17 diz assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nosso Deus. Essa lição ela tem objetivo, tem um objetivo geral, que é esclarecer que a cura divina acontece hoje, ainda hoje. E os três objetivos específicos, glória a Deus, que o primeiro é conceituar a cura divina na Bíblia, o segundo é pontuar a cura divina como parte da salvação, e o terceiro é refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Glória a Deus. Na introdução dessa lição, vamos dar início agora, glória a Jesus, diz assim: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar nossas enfermidades. Então, entendemos pela palavra de Deus que Deus, como Ele curou no passado, Ele cura no presente. Glória a Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. E, glória a Deus, nos dias de hoje, ainda acontecem muitos milagres, muitas curas, glória a Jesus, muitas coisas sobrenaturais, que ao olho humano não é compreensível, mas para Deus normal, Deus um Deus poderoso, onipotente, que tem poder para tudo, e o poder dele não muda, ele não muda. Glória a Deus. Então, assim, da forma que ele era no Antigo Testamento, na Antiguidade, ele é hoje ainda, glória a Deus. Então,
o primeiro tópico dessa lição, a cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Por exemplo, quando vamos ver aqui, tudo tinha instrução, né? Tudo, quando nós vamos analisar com os dias atuais, com tudo que aconteceu, nós vamos ver que tem muita coisa que acontece nos dias de hoje por falta de cuidados, né? E nós vamos ver aqui que no Antigo Testamento que a questão de saúde era um cuidado que tinha, né? Que Deus colocou na mão do povo, né? Para que se cuidasse, para se prevenir de doenças, né? Glória a Deus. Então, assim, nos dias de hoje também não pode ser diferente, não é diferente, né? Quando deixamos de fazer, cumprir com as nossas necessidades, quando deixamos de fazer algumas coisas que são, vamos dizer, seria no caso obrigatórias no nosso dever, como nos higienizar, lavar as mãos, né? Quando deixamos de fazer muitas coisas, quando aparece certas pragas, certas de doenças, né? Por próprio descuido do ser humano. Então, olha, o primeiro subtópico desse tópico primeiro diz a saúde pública no Antigo Testamento, né? Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do Pacto Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, né, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26, né, a referência aqui. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus, né? A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves, né? O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. Glória a Deus. Quando nós vamos ver aqui que quando nós vamos ver aqui as curas, né, os relatos de cura que tem na Bíblia, que a Bíblia mostra, era puramente, vamos dizer, tudo milagroso, milagre que Deus fazia. Deus operava e, né, curava, né? Temos relatos, temos algumas referências, né, que nós podemos citar, por exemplo, como por exemplo a cura de Naamã, que está lá em 2 Reis capítulo 5, onde relata a cura de Naamã, que a gente vai ver uma forma como Deus operava milagrosamente, de uma forma inexplicável, né? Inexplicável. Se fosse para nós vermos hoje, pelo dia de hoje, seria algo totalmente contraditório à medicina, né? Porque você curar uma enfermidade dentro de uma água contaminada, né? Mas Deus, ele operava milagre, né? E como ele opera ainda hoje, nos dias de hoje, glória a Deus. Então, assim, como nós vamos ver que a cura no Antigo Testamento era feita através de milagres. Outro relato também, quando fala ali das serpentes, né, daquela praga de serpentes que foi colocada no povo de Israel, e Deus mandou que erguesse uma serpente numa ponta de uma vara, né, e quando alguém era picado, era ferido pela serpente, eles olhavam para ela e era curado, né? Então, assim, puramente, a gente vai ver que é puramente curado, é puramente milagre, né? Milagroso. Deus, ele operava, e porque Deus, ele é soberano, e ele tem o poder dele inigualável, né? E da forma, do mesmo jeito que ele era no Antigo Testamento, na Antiguidade, ele é hoje. Glória a Deus. Então, dando continuidade aqui, a prevenção de doenças é bíblica, né? Aí vem aqui a alimentação saudável e a higienização adequada são bons hábitos que contribuem para a boa saúde. Quando a lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico 15 e os preceitos dietéticos no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Isso mostra o interesse divino na saúde pública e individual.
né? A religião, nesse caso, se constitui num veículo eficaz para a conscientização coletiva. O Novo Testamento mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para a salvação e santificação. Quando nós vamos ver aqui as instruções que tinha de alimentação, que era passada para eles, era mais que era uma questão de saúde, mas por uma questão de saúde, não de salvação, né? E como nós vemos, como falamos já antes, a parte de cada um de nós também, né? No sentido de estarmos nos higienizando, no sentido de estarmos fazendo uma alimentação, buscando nos alimentar de forma apropriada, né, buscando uma alimentação saudável, né, porque isso tem muitas coisas que vai trazer consequência. Consequentemente, o descuido ele vai trazer doenças. Né, ele vai trazer doenças. Então, a causa de muitas e muitas doenças que nós vemos que assola a humanidade é o próprio descuido do ser humano, né? Então, mas assim, nós sabemos que Deus, ele é um Deus de cura, mas ele cura também na vontade dele, da forma que ele quer fazer, né? Porque não podemos imaginar ou pensar que Deus ele vai atender todos os pedidos, né? Ele tem a vontade dele. Se ele quiser atender, ele atende. Se ele quiser atender um pedido de oração por cura, ele vai, com certeza ele vai fazer, né? Mas tudo na vontade dele, no tempo dele, né? E assim, o critério que ele usa não entendemos, né? Nós não conseguimos entender, né? Mas sabemos que ele tem poder para fazer isso e ele faz, glória a Deus. Então, o Novo Testamento, o terceiro subtópico, no Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres e prodígios e maravilhas, né? O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os seus os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor, né? Eu vi aqui Mateus 9,16, Marcos 6,34, a referência. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo, quando está lá em Marcos 16, 17 ao 20. Glória a Jesus, né? Que ele diz: em meu nome curarão os enfermos, né? Glória a Jesus. Expulsarão demônios. Então, assim, o poder de Deus não muda. Da forma que ele fazia na antiguidade, ele faz nos dias presentes. Por quê? Porque Deus ele é misericordioso, como nós vimos aqui, que pela compaixão que ele tem pela humanidade. Agora, devemos entender, como já falamos, que ele faz conforme a vontade dele, né? Ele faz mediante a sua vontade, não sabemos o critério que ele usa, porque, né, como é que ele vai fazer a cura. Nós vemos diversos relatos de cura que ele faz, usa diferentes formas, né? Mas assim, vamos ver também que ele frisa muito bem que a importância, vamos dizer, da rendição da pessoa, né? Da aceitação, da fé, pela fé, né? E ele vai ali e ele demonstra ali que a cura em si, ela é importante, é claro, para a nossa vivência aqui, como enquanto estamos aqui na carne ainda. Quem é que não gosta, não vive bem se está com saúde? Todos, né? Estando com saúde é uma das coisas mais importantes, né, para a vivência aqui. Mas mais importante do que isso ainda é a salvação, é a vida eterna, né? E quando nós vamos ver aqui relatos de cura de Jesus, quando ele fala que cura, ele diz: tua fé te salvou. Então ele mostra que tem algo muito mais importante do que simplesmente a cura da matéria do corpo,
mas a cura espiritual ainda é mais importante. Glória a Jesus, que é a cura do pecado, né? Sarar, nos curar do pecado, né? Que é uma enfermidade, a pior enfermidade que existe, né? Para o ser humano. Então, o segundo tópico aqui é a cura divina como parte da salvação, justamente, né, como estávamos comentando aqui. O discurso profético de Isaías anuncia a obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento, que mostra com clareza que a salvação e cura divina caminham juntas, né? Glória a Deus. Como eu estava falando aqui, comentamos aqui anteriormente, que em diversos momentos ali, em atos de cura, quando Jesus curou, ele diz, vai em paz, a tua fé te salvou. Né? Glória a Jesus. Então, assim, demonstrando que salvação e cura, elas caminham juntas, elas estão juntas. Glória a Jesus. Então, o primeiro tópico primeiro subtópico desse segundo tópico é a salvação. Salvação, né? É um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor do seu povo, com o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus, né? Glória a Deus. Então, Deus propôs a salvação para todas as pessoas. Está aqui lá em Tito 2:11, uma referência, né? E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados, né? Glória a Jesus. Então, a vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Então, por isso que quando nós estamos falando aqui de salvação, de conversão, de arrependimento, né? Estamos falando aqui da questão de cura, né, que anda junto. Nós falando aqui que anda junto. Quando nós vemos aqui que Jesus ele falando, ele fazendo a cura e falando de salvação ao mesmo tempo, né? Porque ele estava falando ali, muitas das pessoas que procuravam ali procuravam de uma forma que assim de arrependimento, de humildade, se humilhando, né? Glória a Deus, reconhecendo o poder dele, né? O poder de Jesus, reconhecendo que Jesus ele tinha poder para curar, né? Para sarar a enfermidade. Glória a Deus. E tem poder também para salvar, né? Glória a Deus. Mas assim como diz aqui, depende da rendição do ser humano, da humildade do ser humano. Também nós podemos aqui citar também o exemplo da mulher cananeia, né? A mulher cananeia que vai pedir, vai ter com Jesus e ela vai e pede a Jesus, tenha misericórdia, diz, minha filha está endemoniada. E a gente vê que a resposta de Jesus foi uma resposta dura, né, para ela. Né? Jesus deu uma resposta muito dura para ela naquele momento ali, como que dizia que o que ele tinha não era para ela, que era cananeia, né? Então, assim, mas a gente vê e fala de uma forma pesada, né? Porque ele disse que não é lícito pegar o pão, né, das crianças e lançar aos cachorrinhos. Ele chamou de cachorro. E nós vemos aqui que a mulher ela tinha tanto anseio, né? Ela tinha tanta vontade de ver a filha curada, que ela não pensou, ela não viu aquilo ali como uma ofensa, né? Simplesmente ela se humilhou, ela disse, não, mas os cachorrinhos também comem os restos que caem da mesa de seus donos, né? Glória a Jesus. E Jesus, ele, cheio de compaixão, como sempre, ele expulsa, ele faz o que ela estava pedindo ali, né? E atende a ela naquele momento ali, né? Glória a Jesus. Então, assim, e nós vemos aqui que vem e realça aquele ponto lá da salvação, né? Como fala, de fé, a tua fé te salvou. Glória a Deus.
Quando Jesus fala em diversos pontos, em diversos momentos ali onde ele efetuou, onde ele operou milagre de cura, né? Glória a Deus. Então, o segundo subtópico aqui desse segundo tópico é a cura divina. Dando continuidade, vamos comentando mais sobre o assunto. Então, a declaração de fé da Assembleia de Deus define cura como um ato de soberania, né, graça e misericórdia divina que, através do poder do Espírito Santo, restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. É tendência nossa procurar logo os médicos no caso de doença, e isso não é errado. Jesus mesmo disse que os doentes precisam de médico. Aqui tem referência em Mateus 9 e 12, Marcos 12, 17, Lucas 4, 23 e 5, 31, né? Onde tem referências aqui. E também, continuando aqui, vem aqui, Lucas era médico, né? Ele vem aqui Colossenses 4, 14, né? Mesmo assim, o milagre acontece também pelos recursos científicos da medicina, mas convém salientar que temos um recurso divino seguro para a cura das enfermidades, a ministração da unção do óleo com óleo e em nome do Senhor sobre os enfermos. Glória a Deus. Então, assim, nós acreditamos na medicina, tem os médicos, são pessoas, cremos que são pessoas que são levantadas por Deus, que Deus dá sabedoria, né, entendimento, e eles são capacitados, se capacitam para aquilo, né? Mas nenhuma cura, nenhuma, mesmo que passe por um médico, ela não vai acontecer se não for da vontade de Deus, se Deus não permitir que aquilo aconteça, né? Então o médico, procurar um médico, ir no médico, é normal e não é errado fazer isso, mas nós devemos também buscar a Deus, buscar a misericórdia de Deus, buscar pela fé a cura através do milagre de Deus também. Glória a Deus. E Deus, ele pode nos direcionar numa oração de pedido. Deus pode nos direcionar, pode dar uma direção. Deus pode usar alguém, né, usar um médico para fazer, né, após isso, para executar, para efetuar aquela cura, né? Glória a Deus. Então, mas acreditando sempre que Deus, ele é o médico, né? Que Jesus é o médico dos médicos. Glória a Deus, né? Então, assim, dando continuidade aqui, o terceiro subtópico, né? Salvação e cura, né? A obra de Jesus é completa, né? A expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do corpo físico, né? Vamos ter a referência aqui, 53 de Isaías e 4, no versículo 4. Aí, desde o Antigo Testamento que a salvação e a cura andam juntas, né? A cura espiritual geralmente precede a cura física e é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Glória a Jesus. Então, aqui, quando nós nos referimos de pecado, quando nós falamos aqui de salvação, né? Salvação e cura espiritual. A cura espiritual é a cura do pecado, que consideramos a doença pior que existe para o ser humano, porque é a doença que pode tirar tirar a vida eterna do ser humano, né? Porque a cura, vamos dizer, a doença material da matéria, ela acaba aqui, né? Na promessa que nos é feita, que está na Bíblia Sagrada, que, glória a Jesus, que na eternidade com Jesus, para os salvos, não haverá mais dor. Então, assim, não vai haver enfermidade, essa enfermidade não vai ter, né? Então, assim, tudo isso acaba, né? Enfermidade física não vai ter. Mas para isso, temos que ter a nossa cura espiritual para alcançarmos a misericórdia de Deus. Glória a Jesus, porque a salvação é através
do arrependimento e da fé, do crer em Jesus Cristo. Glória a Jesus. Então, vem aí a cura espiritual e a cura material, como nós vemos aqui, que acredito essas curas onde Jesus falou, tua fé te salvou, nos transparece aqui que houve ali um arrependimento, que houve ali uma rendição a Jesus, antes, precedendo a cura da matéria, né, a cura material do corpo. Né? Então, a cura do paralítico de Cafarnaum, né, que está lá em Mateus 9, de 1 a 8, né, e as passagens nos evangelhos sinóticos revelam essa verdade. Né? A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma quanto o corpo, aqui como nós estávamos falando. Né? Então, aqui a referência de Tiago 5 e 15 também. Então, Isaías, o quarto subtópico, Isaías 53, no versículo 3 e 4, diz: o Novo Testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para cura física e espiritual. O Evangelho de Mateus aplica a palavra: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Glória a Deus. Então, ao ministério de cura do Senhor Jesus. O verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física, né? Indica a cura física de enfermos efetuados por Jesus. Essa cura também é espiritual, e isso diz respeito à salvação. Glória a Jesus. Muitas pessoas, a gente vê aí episódios de pessoas que foram curadas, né, e saíram pregando, saíram dando testemunho depois, né, falando de Jesus, falando do que aconteceu com ele. Glória a Jesus. Então, assim, pessoas que foram transformadas ali naquele ato de cura, não só a sua vida, não foi transformação, não só a sua vida sendo curado, mas ele foi transformado espiritualmente também naquele momento. Então, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados e sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, salvação e cura. Né? Salvação e cura, elas caminham juntas. Glória a Jesus. Nós vemos aqui os relatos aqui dos episódios onde Jesus ele cura. Glória a Deus, que houve transformação. E também vê também que houve um episódio que nós comentamos também do Antigo Testamento, quando nós vamos ver na cura ali de Naaman também. Nós vemos que ele foi tão impactado pelo milagre que aconteceu, por aquela cura milagrosa que aconteceu nele ali, que ele declarou que só Deus, o Deus de Israel, que era Deus. Glória a Deus. Então, assim, houve uma conversão, uma transformação também ali naquele momento. Glória a Deus. Então, assim, a cura em si da matéria, que é efetuada, que é proporcionada por Jesus, né, a nós, né, nós, a humanidade, ela é para a glória de Deus e para a salvação, principalmente. Glória a Jesus. Né? Tem a cura física, mas também para a salvação, para que o nome de Deus venha a ser glorificado através dessas curas, através desses milagres. Glória a Jesus. Né? Terceiro ponto, aqui terceiro tópico, né? A cura divina e os desafios atuais. É o terceiro e último tópico. Os desafios atuais são diversos e dentre eles saber sobre a natureza da enfermidade, se o problema é físico ou espiritual, e ter o discernimento sobre a vontade de Deus. Nós sabemos que existem doenças físicas e doenças espirituais, né? E temos que saber, né, pelo discernimento, né, quem caminha pela palavra, quem é guiado pelo Espírito, ele consegue discernir, né?
Isso, glória a Deus. Então, as doenças, vamos ver os primeiros subtópicos. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. Elas são consequência direta e indireta do pecado, pois se não existisse o pecado, não existia enfermidade, né? Porque nós sabemos que a enfermidade ela teve início lá no Éden, né? A partir do pecado de Adão, né? De Adão e Eva, né? De Eva e Adão. Então, a partir dali é que começou a existir, né, a enfermidade. Então, assim, através do pecado. Mas nem toda enfermidade ela advém de pecado, né? Vamos dizer, ela advém de pecado, ela pode ser, muitas vezes, a consequência até de algo que a pessoa faz ou que deixa de fazer, né, de um descuido da pessoa, né, mas muitas vezes também vem de algo que é pecado, que está ligado ao pecado, por exemplo, vícios, pessoas que são viciadas, que passam muito tempo com vício e no final, lá na frente, mesmo às vezes, ou deixando ou não o vício, aquilo ali que ele cometeu, aquele vício leva a outras doenças, que no final leva à morte física, né? Então, assim, muitas doenças aí estão ligadas ao pecado, né, diretamente, e também outras não estão diretamente. Mas vamos dar continuidade aqui e vamos comentando mais, né? Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado, né? Como comentamos agora. Né? Há enfermidades que são consequência direta do pecado, né? No entanto, não se pode generalizar, visto que cada caso tem suas peculiaridades, né? Glória a Jesus. Então, assim, cada caso é um caso, né? Glória a Jesus. Então, as enfermidades, segundo subtópico, as enfermidades entre os crentes, né? As enfermidades entre os crentes. Grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças. Esse é um desafio, às vezes, fora da compreensão humana, né? A gente imagina, às vezes, por que um homem de Deus, como um homem de Deus, que dedica a sua vida inteira, né? Dedica a sua vida a Deus, a obra, por que eles adoecem? A gente vê, como nós vamos ver aqui, falando aqui no exemplo do apóstolo Paulo, né, que tinha um espinho na carne, né? Que qualquer que seja a natureza desse problema, era sem dúvida uma enfermidade. Nós vamos ver aqui, aí vem aqui também o caso de Timóteo. Timóteo tinha problema no estômago, e aí Paulo deixou Trófimo doente em Mileto. Então, os homens que faziam a obra e que também era cometido de enfermidade, né? Glória a Deus. E por que Jesus não curou eles? Não sei, né? Não sei, está na vontade dele, né? Porque quando nós vamos ver, nós falamos hoje do que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, dessa pandemia, aí tem muita gente que diz assim, por que Deus, porque não pede para Jesus acabar, porque Jesus não acaba com isso? Muitas pessoas que são incrédulas, né, que falam isso, ou que gostam de blasfemar, né? Então, assim, mas nós crentes, nós que acreditamos na palavra, somos guiados pela palavra, nós sabemos que a vontade de Deus, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, né? E ele faz tudo na vontade dele. Se ele quisesse, eu tenho certeza absoluta que se ele quisesse aniquilar toda essa pandemia, né, tudo isso que está acontecendo, ele acabava de uma vez. Tenho certeza, mas ele não acabou ainda, né, por algum motivo que ele sabe o que é. Né, glória a Jesus. E também sabemos que isso é profético. A Bíblia fala, mostra que no fim dos tempos muitas coisas iam acontecer. E como está acontecendo. Muitas pragas iam acontecer. E como está acontecendo, né? E a Bíblia também nos fala que isso é só o princípio das dores. Mas, aí como diz aqui, e essa enfermidade, ela não escolhe, não, assim, todo mundo está sujeito, seja uma pessoa, um homem de Deus, seja uma pessoa, um ímpio, todo mundo está sujeito a isso, a passar por isso, né? O que difere de
de um ímpio, uma pessoa que faz a vontade de Deus, que trabalha, que busca fazer a vontade de Deus, a diferença aí vai estar na cura espiritual, na cura do pecado e na salvação aí, né? Porque na eternidade, quem faz a vontade de Deus não vai passar por isso, não vai ter mais assim do que reclamar de enfermidade, né? A enfermidade que ele tinha na carne, ele na eternidade dele não vai ter isso. Glória a Jesus. Então, nós vemos aqui que homens de Deus como Paulo, como Timóteo, como Trófimo, que eram homens que faziam a obra, eles também eram acometidos de enfermidades, né? Glória a Deus. Então, não confundir doença com possessão maligna, é o terceiro e último subtópico. Jesus conferiu à sua igreja o poder de curar enfermos e libertar os oprimidos do diabo. Está lá em Mateus 10 e 8 e Marcos 16, 15 ao 20. É dever nosso usar essa autoridade no nome de Jesus para diminuir o sofrimento humano. Jesus tem saúde para dar a todos os enfermos, mas nem sempre compreendemos o plano de Deus para determinada pessoa, justamente o que estamos falando. Porque assim, não é dizer que todo mundo, todas as pessoas, para quem for pedido, para quem se levantar um clamor por cura, que Deus vai curar, não é todo mundo. Porque se fosse assim, tinha gente que nunca morria, nunca ia morrer, porque sempre ia ser curada. Né? Mas o plano de Deus, como diz Deus, tem outros planos. Né? E o nosso entendimento está longe, muito longe do de Deus. Né? De entendermos o que de verdade Deus quer, né? O plano que Deus tem para cada um. Né? Então, glória a Jesus. Então, duas coisas básicas devemos observar. Primeiro, se a enfermidade é opressão maligna ou uma questão médica. Né? Para não expulsar demônio onde não há demônio. Né? Isso machuca as pessoas e não é tão incomum entre nós, segundo o entender que Jesus é o Senhor e não segundo, né, entender que Jesus é o Senhor e não servo. Ele cura como quer e onde quer e de acordo com a sua vontade. Mateus 6 e 10. Glória a Jesus. Então sempre entender que tudo está na vontade de Deus. Glória a Jesus. Nós podemos levantar clamor, nós podemos pedir a Deus por cura, nós podemos orar, né, pedir por cura para nós ou para um ente nosso, um irmão, né, que pede oração. Mas temos que saber, temos que entender que a resposta vai vir sempre do Senhor. Né? Vai vir sempre do Senhor. E Ele é Senhor, como diz aqui. Ele é Senhor, não é servo. Né? Ele não é servo, Ele é Senhor. Então, Ele faz do jeito que Ele quer. Glória a Deus. Então, de acordo com o plano que Ele tem para cada um. Glória a Deus. Então, concluindo a lição, precisamos saber que a cura divina é real e atual. Né? Glória a Deus. Não podemos imaginar que Deus não cura nos dias de hoje. Nós temos que acreditar e saber que Ele cura. Diversos testemunhos são dados nas igrejas, sempre de cura, né, de milagres que aconteceram, né, até feitos, até executados pela mão de médicos, né, que são usados por Deus para, vamos dizer, contornar aquela situação e dar cura. Muitas vezes pessoas desenganadas, e o médico é usado para fazer, né, o procedimento ali que vem a cura posteriormente. Então assim, e muitas vezes também cura instantânea, né, através de um milagre instantâneo de Deus. Glória a Deus, de repente some, né, numa oração, num momento, né, de adoração, de clamor, some ali, né? Glória a Deus.
Então, Deus ele é o mesmo, ele cura da mesma forma que ele curava antigamente. Então, além disso, devemos entender que o Senhor Jesus cura quando, como e onde quer, e não da maneira que às vezes pensamos, né? Glória a Deus, porque nós podemos fazer o nosso plano, né? Podemos fazer o nosso plano, mas não sabemos o plano de Deus, né? Glória a Deus. Por que é que nós estamos sendo assolados por tudo isso que estamos passando? Não sabemos qual é o plano, não sei, né? Deus poderia ter acabado a aniquilar, poderia, mas ele não fez. Então, assim, glória a Deus. Tudo está na vontade dele, né? E entendemos que não é a vontade dele fazer da forma que nós imaginamos, que nós queríamos que fizesse. Dessa forma, porque na verdade, se for perguntar, todo mundo queria que não existisse, que isso não estivesse acontecendo, né? Ou que se cessasse de uma vez. Mas o mais importante que nós temos que entender é que isso aqui, irmão, tudo isso que nós estamos passando é ruim, mas é porque nós ainda estamos aqui, né? Nós ainda estamos aqui. Mas Deus, ele tem para nós promessa de vida eterna, onde não haverá mais enfermidades. Então, temos que buscar, temos que batalhar primeiramente, né? Buscar primeiramente a Deus, buscar primeiramente fazer com que eu tenha o seu nome, ter o seu nome escrito no livro da vida, ou seja, com conversão, com arrependimento, né? Glória a Jesus, que disso aí vem a cura espiritual e a cura do pecado, que é o mais importante ainda do que a cura material, a cura da matéria em si. Amém? Então que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos ajudando. Glória a Deus. E na semana que vem estudaremos a lição número 11, que tem o título Compromissados com a Evangelização. Na lição número 11 desse trimestre que estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Glória a Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você, glória a Jesus, você também pode compartilhar esse vídeo, deixe o seu like para poder fortalecer também o nosso canal, e que a graça de Deus esteja sempre nas vossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.